Tudo bem? Quero saudar a todos da Igreja Batista da Cidade, pastor José Neto, amigo nosso, querido, da época de seminário, da querida cidade de Valença. Meus amigos, eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês. O texto se encontra no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Diz o seguinte, eu vou utilizar a Nova Almeida atualizada. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." E Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: "Salva-me, Senhor!" E, prontamente, Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus." O texto ele nos traz a caminhada de Jesus e logo anteriormente, no capítulo 13, nós podemos verificar que ele é rejeitado, o Filho de Deus ele foi rejeitado. Na sequência, o seu primo João Batista foi decapitado. Herodes fica incomodado com a fama de Jesus e manda matar João Batista. Jesus multiplica os pães e os peixes. Jesus iniciando o ministério dele, mostrando o seu poder, a autoridade que ele tinha e que verdadeiramente ele era e é o Filho de Deus, o unigênito, o único Filho de Deus. E nós somos filhos de Deus por adoção através de Cristo Jesus. Nós podemos olhar para esse texto e verificar que os discípulos eles ainda não tinham certeza que Jesus era o próprio Deus, ele era o Todo-Poderoso. Para eles, poderia ser que Jesus fosse mais um dos profetas que surgiam lá na região da Galileia. Mas ao final desse texto, do capítulo 14, nós podemos verificar que eles dizem: "O Senhor é o Filho de Deus." E lá no capítulo 16 vai ter a confissão de Pedro: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Nós podemos verificar esse amadurecimento da fé na caminhada com Jesus. E olhar para esse texto é enxergar que a nossa fé ela é amadurecida quando caminhamos com Jesus. Por isso nós queremos refletir e desafiar você a dar um passo de fé. Porque fé é muito mais do que acreditar. Fé é caminhar com Deus. Fé é estar em Deus através de Jesus. Olhando para o texto, nós podemos lembrar que esses discípulos, eles eram pescadores. Em sua grande maioria, eles vinham da pesca. Eles conheciam do mar. Nesse caso era um lago, mas um lago com grandes dimensões. E nesse caso eles chamavam de mar. E o Pedro era um pescador. Lembra-se lá, o Evangelho de João, no capítulo 1, vai relatar o chamado lá de Pedro. O Pedro juntamente com o seu irmão, o André. Primeiro é chamado o André conhece Jesus, enxerga Jesus e vai chamar o seu irmão, o Pedro, para caminharem com Jesus. Então Pedro, ele não tinha medo do mar, porque ele conhecia o mar. Mas ele, naquele momento ali, bem diferente, nós vamos verificar nesse processo de andar no barco, rumo de uma margem para outra. Naquela noite, açoitado pelo vento, eles tiveram medo, mas o medo porque eles não imaginavam que era o próprio Deus que tem autoridade sobre a natureza, caminhando sobre as águas. Eles pensaram que era um fantasma.
E existiam algumas lendas, as lendas urbanas não são uma questão de hoje, já existiam naquele período. E existia uma lenda que nas madrugadas, em noites de muito vento, de muita tempestade no mar, existiam fantasmas que vagavam pelas águas. E eles imaginaram, é um fantasma. Mas Jesus disse, não temas, sou eu. Tende confiança. Essa dimensão da profundidade da manifestação do Filho de Deus de dizer assim, não tenho medo, sou eu. Eu não sei do que você tem medo, eu não sei o que te amedronta, mas se você caminha com Jesus, ele diz para mim, para você, calma, não tenha medo, eu estou com vocês. A promessa de Jesus lá de Mateus 28, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, continua a ecoar hoje. Ele está conosco. Ele está com você. Eles precisavam abrir os olhos para ver naquela noite escura, naquela noite tenebrosa, a manifestação do Emanuel. Eu não sei como estão as nuvens que pairam sobre você, que têm tapado a sua visão, mas o Filho de Deus diz, olha, eu sou o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se revela na caminhada e nos momentos de aflições. Se você clamar, salva-me, ele estará pronto a te salvar. É assim que Jesus faz. Ele mostra que ele é o Todo-Poderoso, que mesmo tendo se esvaziado do seu poder, da sua autoridade, para que eu e você tivéssemos vida e vida plena, ele continua sendo o detentor de toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Agora imagina o Pedro. Será que o Pedro não foi ousado demais de dizer, já que é o Senhor, então eu quero ver, eu quero provar se é você mesmo. Deixa eu ir, deixa eu andar sobre as águas. Quero desafiar a natureza. E nós podemos verificar que Jesus ele tem autoridade até mesmo sobre a natureza, por isso que ele estava com o próprio Deus no início de tudo, na criação de todas as coisas. Ele é a causa de tudo. O erro dele vem só depois, o erro dele no caso do Pedro, vem só depois do desafiar Jesus, do indagar Jesus. Não é um erro. O erro foi temer, o erro foi não confiar. E é necessário, eu sempre digo na minha comunidade de fé, que o Evangelho é tudo ou é nada. O Evangelho não pode ter meio termo. O Evangelho não permite ficar em cima do muro. Ou você confia plenamente em Deus, ou então você não é daqueles que servem a Deus. Porque aqueles que confiam plenamente ao Senhor, estão na missão com o Senhor, depositam a sua confiança plena em Deus, mesmo que dê aquele friozinho na barriga, que é natural do ser humano, mas nós não duvidamos, porque Deus é o Todo-Poderoso. E mesmo nesse período tão complicado que nós vivemos, ficamos receosos, mas lá no fundo, lá no nosso mais íntimo, no íntimo do nosso ser, precisamos ter a nossa fé firmada no Senhor. Precisamos ter a nossa vida depositada no Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso. Fé parece significar confiança. Pode ser, mas confiança em uma pessoa. Esperança é uma pessoa, é Jesus. E Jesus mostra o seu poder e a sua autoridade quando Pedro grita, salva-me. Quando o texto diz que salva-me, o texto na sequência diz, imediatamente Jesus estende a sua mão. Quando nós clamamos pelo Senhor, por salvação, por misericórdia, imediatamente Ele vem ao nosso socorro. Porém, para muitos, Jesus está muito menos, é muito menor que o nosso Salvador. Para muitos, Jesus é aquele que vem para pagar a dívida financeira no banco. Para alguns, Jesus é aquele que vai resolver os problemas interpessoais em que você só precisa pedir perdão, que você só precisa confessar a sua parte do erro, que você precisa consertar alguma relação que está mal resolvida. Mas para alguns, Jesus é aquele que veio dar. Muito
mais do que vida plena, alguns querem que Jesus dê riquezas, dê poder, dê fama, dê status social. Mas o Evangelho não tem a ver com o reino desse mundo. Por isso que Jesus, quando ensina os discípulos a orar, ele ensina aos discípulos que orem, que venha o teu reino, o reino dos céus. Ele ensina, não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e ferrugem corrói, mas ajuntem tesouros nos céus, onde traça e ferrugem não corrói. E é esse Jesus que se revela a mim e a você, o Filho de Deus, aquele homem lá de Nazaré, o filho de José, de Maria, aquele homem que Deus o faz Senhor e Cristo. Ele caminha comigo e com você se nós abrirmos os nossos corações, confiando plenamente que Ele é o detentor de toda autoridade e poder, de que nada foge ao controle de suas mãos, e que mesmo que doenças ou a morte venham nos atingir, essa não é a palavra final. A palavra final é vida eterna e salvação. É estar na casa do Pai, na morada que o Senhor preparou para mim e para você. Mas nós podemos observar para esse texto também e verificar que Jesus, ele acalma aquela tempestade. Ele tem um poder para cessar qualquer dor. Ele tem um poder para cessar qualquer tempestade. Ele tem o poder para cessar qualquer problema. Mas quando nós pedimos ao Senhor segundo a vontade dEle, quando nós clamamos de todo o nosso coração, a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas nós queremos suprir algumas necessidades, na sua grande maioria necessidades físicas, muitas vezes de ordem financeira, e acreditamos que Jesus é o caixa eletrônico do Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, que a gente vai lá, passou o cartão, botou o cartão no bolso, pegou o dinheiro e vai embora e não precisa caminhar com ele. Só que Jesus, ele se autodenomina como o caminho. É caminhar nele, é caminhar com ele, é compartilhar da vida com ele. Ele quer compartilhar da vida dele comigo e com você. Ele quer nos ensinar sobre o contentamento, sobre acreditar na provisão do Senhor. E eu não falo de cruzar os braços, eu falo de acreditar que Ele é o provedor e de que Ele vai prover os meios necessários, Ele vai prover emprego, Ele vai prover uma formação melhor, uma casa própria, Ele vai prover o que é necessário para a tua vida, para a sua manutenção. E nós podemos caminhar observando que o Pedro, ele é o mesmo Pedro que duvidou nesse texto, que teve medo, que gritou: Senhor, salva-me. É o mesmo Pedro esse que lá em Atos dos Apóstolos, tendo conhecido Jesus, tendo experimentado do poder do Mestre, é aquele Pedro que, ao entrar na hora de oração, ele para e tem um homem pedindo esmola. E ele diz àquele homem: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. É o Pedro que amadurece na caminhada com Jesus. Mas esse amadurecimento veio porque ele caminhou com Jesus e ele teve a ousadia de dar um passo de fé. Nós precisamos ousar e dar um passo de fé e de falar: Senhor, eu não estou vendo, mas eu acredito que o Senhor já preparou o caminho para que eu ande, porque o Senhor é o caminho e eu darei esse passo. Pode ser que a sua vida está estagnada porque você tem medo de um monte de coisa. Você tem medo de levar o currículo para uma outra empresa. Você tem o medo de se arriscar em fazer uma prova do Enem. Você tem o medo de fazer um curso. Você tem medo de tomar o passo para pedir a moça que você tanto sonha em casar, ela em casamento, porque você pensa: eu não tenho casa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso. E você só olha para o que você não tem. E aí Jesus fala: olha para o que você tem. Você tem a mim, você tem o Filho de Deus,
Se você tem Ele, dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Não duvide. Apenas creia. Creia que Ele é o Todo-Poderoso. Creia que Ele pode restaurar os seus relacionamentos familiares, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre a sua família. Aquilo que foi desfeito pode ser feito novo, porque o ministério de Jesus é esse ministério que Ele nos dá reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele, e Ele nos confia esse ministério. E dar um passo de fé é ter a certeza que esse ministério foi outorgado, essa palavra a mim e a você, foi confiado a nós, a reconciliação. Não podemos minimizar o poder de Deus a necessidades físicas, financeiras, materiais. O poder de Deus está para além deste mundo. O poder de Deus foi que criou todas as coisas. Ele tem toda a autoridade. Com uma só palavra, a Bíblia diz que Ele diz, haja luz e houve luz. Quando Deus fala, acontece. A palavra de Deus é o que faz a coisa acontecer. Nós podemos observar que Jesus, em meio às nossas aflições, Ele é aquele que diz, vinde a mim. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Vá até Jesus. Se nesse momento em que você, mesmo com coragem, com fé, dê um passo e as águas começam a te molhar, o vento começa a fazer com que você sinta frio e o medo começa a tomar conta de você, vá até Jesus e diga, Senhor, salva-me. Porque Ele está pronto a estender a mão a salvar você, a aliviar o jugo, a aliviar o peso da carga, porque é Ele que carrega sobre si os nossos pecados, os nossos erros. Foi sobre Ele que caiu. Mas o que nós precisamos fazer? Dar um passo de fé, de ir até Jesus. A minha oração é que você confie plenamente no Filho de Deus. Não duvide. Apenas creia. Por isso que Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Você crê nisso? Creia em Jesus. Que Ele possa te abençoar, derramar da graça dele sobre a tua vida, renovar a sua fé, aumentar a sua fé. Que você tenha a fé do tamanho de uma semente de um grão de mostarda. Que nós possamos ter uma geração de discípulos de Jesus que confiem plenamente na palavra dele, no poder dele, na autoridade do poder dele, nós possamos desfrutar da vida plena que ele nos oferece, da vida em abundância que nós só conquistamos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Nós só alcançamos essa vida plena e em abundância quando estamos com Jesus, ou melhor, quando estamos em Jesus. E para estar em Jesus, é preciso dar esse passo. Dê hoje esse passo de fé. Vá até Jesus. Não abra mão dele. Caminhe com ele e você desfrutará das maravilhas que é estar com e no Filho de Deus. Que ele abençoe tua vida. Que ele renove as suas esperanças, a esperança que é Jesus. Que ele renove a sua fé. Que ele renove a alegria do teu coração. Porque a alegria do Senhor que nos fortalece. Que nesse período de tanta coisa ruim acontecendo pelo mundo, dessa pandemia, que possamos depositar a nossa fé e o nosso amor no Senhor. Que Ele te abençoe hoje e para todo sempre. Um abraço do amigo e pastor Fábio Vasco.